Tiago, me ajuda. Tô perdendo dinheiro na renda fixa, nunca vi isso acontecer. Meu fundo de investimento tá ficando negativo, meu título público tá ficando negativo, já perdi dinheiro, não sei o que eu faço. Sim, com toda essa turbulência que a gente viu no mês agora de maio e junho, devido à greve dos caminhoneiros, aí teve também essa questão aí de guerra comercial, Estados Unidos, China, eleições e incerteza. Isso traz, sim, um cenário muitas vezes inédito para algumas pessoas, que é perder dinheiro com a renda fixa. Isso é possível? É esse o tema de hoje. Se é possível, o porquê e como se blindar nesse cenário. Mas primeiro eu vou te pedir, por favor, se inscreva no canal, dá aquela curtida, compartilhe o vídeo, vá lá no Facebook também, curte nossa página, que assim você ajuda demais esse trabalho a continuar ativo. Então vamos lá, sem enrolação. Tiago, o que é esse negócio de renda fixa negativa? Tem título público caindo o valor, tem NTN desvalorizando, tem fundo de investimento de renda fixa caindo? Pois é, não são somente só as ações ou fundos multimercados ou renda variável em geral, dólar, imóveis, que desvalorizam. Ativos de renda fixa também podem desvalorizar, quando eles têm a chamada taxinha pré-fixada. Se você está aplicando, por exemplo, numa LFT, num CDB ou numa poupança, esses exemplos de aplicação são aplicações que, quando pós-fixadas, ou seja, atreladas aos juros, né? Quando rendem um percentual da Selic ou CDI, aí tudo bem. Essas aplicações não estão desvalorizando com esse caos, né, que foi meio que generalizado no mercado brasileiro entre maio e junho. Porém, se você tem NTNs, títulos públicos, ou também LTNs, são os títulos pré-fixados, né? NTN paga inflação mais um jurinho pré-fixado. Ou se você tem fundos de renda fixa que investem nessas aplicações, aí que tá. Esses títulos, o preço deles vai oscilar de acordo também com a saúde, digamos assim, da perspectiva da economia e também do mercado como um todo. Então, se o mercado estiver, digamos, bem-humorado, otimismo, poxa, uma previsibilidade de futuro legal, esses títulos tendem a não oscilar tanto. Agora, se nós tivermos um cenário mais negativo, onde os investidores estão pessimistas, por quê? Porque tem essa guerra comercial dos Estados Unidos versus China, agora se ampliando para a Rússia, Estados Unidos também ameaçando taxar produtos da União Europeia. Isso traz o quê? Uma sensação de instabilidade, de nervosismo por uma possível guerra comercial que possa se agravar. E aí os mercados começam a ficar meio que preocupados. Quando você está preocupado, o que você faz? Quando você está com medo, o que você faz? Você vai para um lugar seguro, né? Se começar a ter um terremoto aqui agora, o que automaticamente eu vou fazer? Vou entrar debaixo da mesa. Ou seja, no mercado de investimentos é a mesma coisa. Quando a gente está num cenário de risco, de incerteza, o que os investidores fazem? Eles vão para um lugar mais seguro. Eles saem então de investimentos mais agressivos, que para eles, por exemplo, é Brasil, por exemplo, países emergentes, né, da América Latina, etc., que tem o maior risco, nós, principalmente pela incerteza política, né, que é uma bagunça política aqui no Brasil. E aí eles vão para onde? Para locais mais seguros. Estados Unidos, eles saem do nosso mercado, saem dólares daqui então, e vão para países mais envolvidos com títulos mais seguros, Alemanha, Japão, etc. Ou seja, se está saindo dinheiro do Brasil, por isso que o dólar está aumentando. Por quê? Efeito oferta e demanda. Se tem menos dólares na economia, vai ter menos dólares disponíveis para as pessoas negociarem e o preço sobe. Tudo que está em falta no mercado não sobe o preço. E aí você tem um aumento generalizado desse produto. Por isso o dólar está subindo. Então, quando o dólar está subindo, geralmente é porque o investidor estrangeiro, né, ele está saindo. Isso é bom? Não, claro que não. Isso é muito ruim.
Por que que o investidor estrangeiro está saindo, né? A Bolsa está batendo recordes de negociação justamente nesse ano em termos de volume, né? Bilhões e bilhões aí por mês negociados. Essa saída está ocorrendo, em primeiro lugar, devido a essas tensões internacionais e nacionais, internas, devido à incerteza política. E aí, com isso, os títulos públicos, eles começam a oscilar mais também, e os títulos que pagam taxas prefixadas oscilam. Por quê? Porque esses títulos eles têm um preço determinado de acordo com o valor que eles vão ter de vencimento lá na frente. Então, se o título tem 10 anos, o preço dele ele simboliza o caminho que esse título vai percorrer até de rendimento até esses 10 anos. Se você tenta vender ele antes, o que diariamente esses títulos fazem? Eles tentam já precificar esse valor futuro no valor presente. Como o valor presente, o hoje, está se deteriorando em termos de risco, ou seja, o Brasil está ficando mais arriscado, esses títulos eles começam a desvalorizar para compensar essa situação mais crítica que a gente vê hoje. Então, quando você tem um título que trava a taxa, por exemplo, fui lá e comprei um título que paga IPCA mais 6% ao ano. Então, a inflação, a perspectiva é 4%, daria 10% uma aplicação no ano como esta. Ou vou lá e pego um título pagando 10% ao ano. Quando o risco Brasil aumenta, devido a essa incerteza interna ou externa, o risco Brasil aumentou, a incerteza no Brasil aumentou, investidor estrangeiro está saindo, os títulos pré-fixados aumentam para compensar esse risco, porque nós nos tornamos devedores mais arriscados. O cenário está mais adverso, aumenta a chance do Brasil dar calote, por exemplo, pensando no pior cenário. Então é a mesma ideia que nós temos quando a gente vai pegar um empréstimo no banco. Quanto mais risco tem esse pegador do empréstimo, digamos assim, mais taxa ele vai ter que pagar de juros. Nós, quando ofertamos aí produtos no mercado brasileiro, CDBs, títulos públicos, nós temos um risco maior que os Estados Unidos. Então, por isso que a gente tem que pagar mais juros, e quando o risco aumenta no Brasil, a gente tem que pagar mais juros ainda para compensar o nosso risco. Só que o seu título pré-fixado, a NTN, voltando então, ou a LTN, ou um fundo que investe nesses títulos, ele está com a taxinha travada e ele não vai aumentar a sua taxa com o aumento do risco Brasil, como todo o mercado está fazendo. Então a sua LTN está lá travadinha nos 10% ao ano, por exemplo. Aí o mercado começa a pagar 12% ao ano, porque antes ele pagava 10%, aumentou o risco Brasil, a gente tem que pagar mais porque a gente está mais arriscado. Então, mais incerteza, vai para 12. Seu título ele não vai mexer na taxa porque é travada. A LTN ou a NTN, como eu falei. O que ele vai ter que fazer então? Diminuir o preço. Então o mercado ele faz esse ajuste automaticamente. Taxa travada não tem como mexer. Ok, o que ele faz? Reduz o preço. Não faz sentido o mercado pagar o mesmo valor pelo seu título, por exemplo, R$100, se o mesmo título idêntico no mercado também custasse R$100, em vez de pagar 10% ao ano, agora estivesse pagando 12% ao ano, porque o risco Brasil subiu. Você pagaria, por exemplo, o mesmo preço por um gol completo? Por exemplo, R$30 mil, você pagaria um gol completo por R$30 mil e, de repente, um outro gol idêntico, com a mesma cor, mesma quilometragem, só que básico, por R$30 mil? Não. Então, se o gol completo ele vale mais, é porque ele tem mais atributos. Ele tem que valer um pouco mais. O que o gol, então, básico vai ter que fazer? Diminuir o preço, para ele ficar competitivo. É essa analogia que a gente faz para os títulos que tem taxinha travada. Se ele não mexe na taxa, ele vai ter que diminuir o preço. Então, se você tem esses títulos em carteira, ou tem fundos de renda fixa que investem LTNs, voltando novamente, NTNs, ou seja, títulos que tem taxinha travada, realmente eles vão desvalorizar quando o risco Brasil dá uma subida. Então tome cuidado, nem sempre quando você aplica em renda fixa significa que você não vai perder dinheiro nunca, pode sim. O que fazer então? Espera. Se você não tem pressa e tem estômago para aguentar, espera, porque depois das eleições o mercado tende a dar uma acalmada e pode ser que esses fundos e esses títulos deem uma recuperada. Então não é momento de sair agora. E se eu não entrei ainda? Está no bom momento para entrar, porque as taxas aumentaram, você vai pegar uma taxa pré-fixada maior, tem CDB que chega a pagar hoje 12% ao ano, 1% ao mês, né?
É isso, gente. Muito obrigado. Desde já, fique conosco, dá uma curtida, se inscreve no canal, vá lá no YouTube, curte também, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.